Vamos ver agora como o Paul responde ao que a Mia traz, propondo: por que a gente não vai para o quarto agora e transa? O Paul diz assim: então não tem nada para aprender na terapia, então vamos transar? É isso? Ele coloca a questão. Pelo menos teríamos um alívio da nossa vida infeliz, a Mia diz. Iríamos nos sentir melhor, ao invés de fingir que essa bobagem de conversa adianta. Então, ela está claramente colocando a terapia como algo que não funciona, que não serve, que está fazendo com que ela sofra mais, está fazendo com que ela se sinta mais infeliz. E o sexo, então, seria uma alternativa. Como seria se você quebrasse todas as regras por mim? E aí, o que será que o Paul vai se colocar diante dessa pergunta? Em que ela pergunta como seria se ele quebrasse todas as regras por ela. E ele diz: e se eu quisesse? Finalmente você se sentiria especial? Ele pega esse contexto e volta para o conteúdo da Mia não se sentir especial, da Mia sentir que as pessoas querem que ela vá embora, da Mia sentir que é um alívio para as pessoas quando ela se vai. Ou só me culparia por ter passado dos limites? Então ele vai e diz: será que é isso mesmo o que você espera de mim? Que eu transe com você? Ou essa é você mais uma vez colocando em questão o conteúdo de se sentir ou não se sentir especial? Ela começa a chorar e fala: eu tô uma bagunça aqui. Eu ataco, critico você, tento seduzir, né? A gente foi vendo ao longo das cenas várias coisas que aconteceram nesses dois atendimentos. E o Paul, nessa hora, ele coloca fortemente como é o processo de terapia. Ele fala assim: mas se você não tivesse, como poderíamos ter te examinado? Né? A análise, ela ataca, a análise critica, tem a análise seduz, tem a análise. Lembrando que a análise não é só das palavras, a análise é também da relação que é tecida pelas palavras. Muita coisa que a pessoa não traz em palavras, ela traz na relação estabelecida. Então, nesses exemplos que nós estamos vendo hoje, fica claro como a forma como a pessoa se relaciona, a posição que ela atribui ao terapeuta, a posição em que ela se coloca na relação terapêutica, também são materiais de análise. É a maneira que comunica para nós o que precisa. Quando a Mia critica, ela está comunicando os conteúdos psíquicos. Quando ela ataca, ela está comunicando conteúdos psíquicos. Quando ela seduz, ela está comunicando conteúdos psíquicos. Ao analisar esses conteúdos, a gente tem mais elementos sobre o sofrimento do que apenas com o relato dela sobre esse sofrimento. Nós vimos, em relação à Mia, como ela tem essa questão de sentir que ela não é especial para as pessoas, que as pessoas querem que ela vá embora, que as pessoas ficam aliviados quando não estão na presença dela. E então o Paul foi tomando a forma como ela estava tratando ele para chegar nesses conteúdos afetivos. Você também foi honesta, carinhosa, vulnerável, né? Ela tá ali presente nas sessões. Me mostrou quem realmente é. Ambos sabemos que você realmente quer mudar. Então o Paul está colocando como esse processo da terapia, com todo o turbilhão de mexer com o que dói, com o que sofre, com o que falta, com o que se sente, é um processo de mudança, de desejo de mudança. Ela vira para ele e pergunta: o que farei com o resto da minha vida? É um momento em que a pessoa deixa de se queixar sobre a vida, queixar sobre o que a vida foi, queixar sobre o que a vida é, queixar sobre o que é assim, não tem como, e ela pergunta: o que farei
com o resto da minha vida. Esse é um momento importante da terapia, quando a pessoa se angustia e pergunta. Porque no momento em que a pessoa pergunta o que farei com o resto da minha vida, significa que ela está abrindo, que o resto da vida pode ser sim diferente do que é hoje. E ela se questiona então, o que farei? Né? Lembrando que o processo terapêutico é muito importante, essa transição da queixa para as interrogações, é o que se busca no processo da análise. Então, acho que nos vemos na semana que vem. E o Paul responde: estarei aqui. Bom, escolhi esses atendimentos para a gente falar um pouquinho do processo de análise, vocês irem respondendo a cada situação. E agora vocês podem reunir e pensar nas cenas dos atendimentos de Mia, que elementos você nota que são importantes para o processo da terapia.